Olá, muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de música, de artes plásticas, de terceirização. Aqui no estúdio, os nossos convidados são Zé Manuel, compositor e participa do projeto Contemporâneos, é isso? No Bar Semente, aqui no Rio. Um prazer enorme tê-lo aqui, Zé Manuel. Prazer meu. Nós estamos com Fábio Corrêa da Luz, Luiz Soares, que é juiz do trabalho e vai falar conosco sobre as novas regras para a terceirização. Promessas de muitas surpresas, é isso, juiz? É. Tá bom. Paulo André é criador do Festival Abril Pro Rock, que acontece em Recife há 25 anos, Paulo André. Isso, vai ser a 25ª edição. Maravilha. Então, passaram 24 anos, mas é uma data redonda, é a nossa 25ª edição. Parabéns. E nós estamos com Tomás Viana, o Toys, que é artista plástico, grafiteiro conhecido, e ele está de volta às galerias com a mostra Risco. Prazer em tê-lo aqui, Toys. Obrigado. Prazer. O produtor de web, Bruno Bar, vai nos explicar como os telespectadores devem participar do nosso programa. Bruno. Oi, Vera, boa tarde. Hoje é dia de rock. Você que está em casa quer participar do Sem Censura, é muito fácil. Basta você ir até a sua rede social, usar a hashtag Sem Censura e mandar sua mensagem. Mas Vera, Bruno, não tenho rede social, não tem problema. Manda um e-mail pra gente, semcensura@ebc.com.br e continua participando. Não? Isso, Bruno. Vamos, meritíssimo. É um prazer tê-lo aqui para nos explicar o que significou essa terceirização, essa aprovação da terceirização das leis do trabalho. Vera, agradeço em nome da Prazer Associação é dos nosso. Magistrados da Justiça do Trabalho da Primeira Região. Esse aí é o tema que está aí na moda em razão da sanção pelo presidente Temer, semana passada, de um projeto de lei 4302 de 98, projeto que vinha lá da época do Fernando Henrique. Um projeto que nasceu já controvertido, porque havia em debate um outro projeto que estava sendo objeto de debate com o Sindicato dos Empregados, Sindicato dos Empregadores, que era o 4330. Esse projeto que vinha convergindo, ele acabou não continuando a sua tramitação, porque não convergiram sobre dois temas importantes, se a responsabilidade do tomador do serviço seria solidária, subsidiária, e aí desengavetaram esse outro projeto, parado desde 1998, É um projeto que já está sendo questionado por alguns partidos políticos no STF. Por quê? Porque o presidente Lula, na época que era presidente do nosso executivo, ele fez um requerimento à Câmara desistindo desse projeto 4302, mas a Câmara não apreciou esse pedido. Então, teoricamente, esse projeto não deveria ter caminhado, porque o autor dele, o executivo, desistiu. Então, já há uma discussão da legalidade do processo legislativo. Ultrapassado essa fase da legalidade, o projeto em si ele acabou pecando um pouco por falta de rigor técnico. O que eu quero dizer com isso? Mas isso tudo, desculpe, juiz, isso tudo foi avançando dentro do legislativo ao longo do tempo. Quer dizer, não é uma coisa que foi desengavetada anteontem e foi a sanção do presidente Temer sexta-feira. Isso foi votado em comissão. Sim. Tudo Mas direitinho. É um projeto que estava parado há muito tempo. Não, entendi, mas... Que não se esperava que andasse. Que se esperava que se andasse era o projeto que está lá no Senado, que é o 4330, que era objeto de debate. Você tinha um projeto na Câmara e tem esse outro projeto no Senado. Do Senado está parado até hoje. Isso. E deram andamento a um projeto da Câmara que estava parado desde 1998. Reanimaram um projeto. Qual a intenção, eu não sei. Eu sei que não houve debate na sociedade sobre esse projeto que foi aprovado. Isso acarretou em alguns problemas. A lei, diferente do que está sendo divulgado pela mídia, de que a terceirização agora é ampla e restrita, eu posso terceirizar qualquer atividade, os juristas que, no nosso grupo lá de magistrado, a gente está debatendo a lei, porque nós vamos aplicá-la daqui a pouco, os casos começam a chegar, e nós não temos uma conclusão se permitiu ou não, porque a lei ela acabou sendo omissa quando ela trata da terceirização. Ela trata inicialmente do trabalho temporário, que era uma modalidade já aceita, que houve pouca alteração. A alteração da lei ela veio para reafirmar o que já se entendia a jurisprudência e a doutrina sobre o tema e alterou o prazo. Reconheço que esse projeto, com relação à terceirização, que diz que é ampla e restrita, ela trouxe tão somente um marco legal, que antes a gente não tinha um marco legal sobre a terceirização.
A terceirização antes era regulada exclusivamente por uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 331. Tá, Luiz, então vamos... uma conversinha bem leiga. Eu tenho uma escola. Eu não podia terceirizar nenhuma atividade ligada ao ensino, que é a atividade fim da minha escola. Ao seu objeto. O objeto da minha escola é ensinar. Principal, Então, sim. tudo que fosse ligado a isso, eu não posso terceirizar, não posso contratar ninguém através de uma empresa. Sim. Em contrapartida, por exemplo, segurança, limpeza, alimentação, isso eu posso contratar a empresa do Zé Manuel, a empresa do Pedro, do André ou do Tomás e assim fazer. Agora não. O André tem uma empresa de professores e eu contrato a empresa dele e digo, bom, você me resolve o problema do professor de geografia. É isso que passou. Estou certa? Não está certa, Não certa. Vera. Esse é o problema, Droga. que está se divulgando que isso poderia, sendo que a lei ela não trouxe essa Clareza. possibilidade específica. Porque porque o tema não tem como eu fugir um pouco de interpretação da lei. Não, tudo bem. A lei, ela trata de trabalho temporário, a mesma lei trata de trabalho temporário e trabalho dos terceirizados em geral. Eu posso entender que o trabalho temporário é uma forma de terceirização, sim, é possível. Mas eu vou tratar como coisas estanques. O trabalho temporário, a lei diz expressamente, é permitido em atividade meio e atividade fim. Então, para o trabalho temporário, a sua hipótese está correta. Mas a sua hipótese sempre esteve correta antes da lei, porque já era permitido eu terceirizar por meio de trabalho temporário, atividade fim. Isso nunca foi problema para a doutrina da jurisprudência. Okay. Isso nunca foi problema dos trabalhos. Os processos são muito poucos sobre esse tema. Eu, com a minha escola, poderia contratar a empresa de trabalho do Paulo temporário. André, para temporário, André, para professores. Sim, aconteceu um problema grave com o empregado seu permanente. Ele vai ficar afastado por uma doença. Você poderia contratar uma empresa de trabalho temporário para aquele período determinado e seria a sua atividade fim. Que eram 6 meses, se não me engano. A lei agora alterou. A lei passou para 180 dias, podendo prorrogar por mais 90. Então, dá um total de 270 dias. Mas isso, Vera, nunca foi muito problema. Dá 9 meses. Agora, o nosso problema é que, quando a lei fala de trabalho temporário, ela autoriza expressamente a atividade fim. Esta mesma lei, quando trata da terceirização em geral, ela se cala quanto à atividade fim e atividade meio, como se esses conceitos não existissem. É aí que a legislação pecou e é aí que está gerando a controvérsia. Porque quando a lei o legislador quis dizer que autorizava o trabalho temporário na atividade fim, ele foi específico e falou na lei, é possível atividade fim, ponto. Com relação ao trabalho terceirizado, a lei não falou. É o quê? É um silêncio eloquente, a lei ficou quieta, mas queria dizer algo. Aí entra no debate, entra na interpretação e, mais uma vez, o judiciário é chamado a agir em razão de um vácuo. E quanto maior o vácuo, maior o número de interpretações e pior para a segurança jurídica. Se o governo queria segurança jurídica, essa lei não trará segurança jurídica. Quer dizer, a nossa Comissão de Constituição e Justiça na Câmara Federal é uma droga. É isso que o senhor está dizendo? Eu não diria com esse adjetivo, eu diria que eles pecaram com a edição da lei. São eles que têm a função de transformar uma lei num objeto jurídico perfeito. Sim. Não? Eles foram infelizes, com certeza, nessa relação, na edição dessa lei, na votação dessa lei. Não sei se porque queriam aprovar rápido, porque se demorasse mais, eles quase perderam. Assim, eles acharam que iam ganhar com muita facilidade, não ganharam. E aí eu não sei se votou a toque de caixa, eu realmente não estava lá no processo legislativo, não posso falar sobre o que eu não sei. Mas foi muito infeliz a redação não trouxe clareza. E aí já tem dúvida, nós temos uma lista de juízes que debatemos, alguns colegas entendem que pode, outros colegas entendem que não, entendeu? Até se pacificar. Segurança jurídica que o governo tanto queria, não trouxe. E a lei expressamente não autorizou a terceirização ampla e restrita, diferente do que está sendo divulgado. Ela não autorizou nenhum tipo de terceirização no texto dela. Ela diz que claramente. A terceirização hoje já existe. Na atividade meio, não há problema. Isso a gente tem uma súmula do TST que resolveu bem a questão. Ela se calou sobre o grande problema, que é se eu posso terceirizar a atividade fim. E não, sem ser em trabalho temporário. Sem ser em trabalho temporário, então, correto. Então, essa lei, ela está bem no que se transforma o trabalho temporário, terceirizado ou não, correto. Funciona. Agora,
na atividade fim, continua o mesmo buraco que antes havia ou piorou? Sim, eu acho que ele, em certa medida, piorou, porque agora nós vamos ter, na hora de interpretar, a possibilidade de entender que a lei autorizou. Né? Porque ela lá no artigo 4º, ela fala que não há vínculo entre o tomador de serviço e o prestador. Mas isso é genérico. Aí agora eu vou ter dupla interpretação sobre a legislação. Antes a gente tinha uma súmula, temos uma súmula 331, que resolvia essa questão. Olha, atividade fim eu não posso. Tá. Não posso terceirizar a atividade fim. Posso terceirizar a atividade meio, desde que não haja pessoalidade do serviço. Então, temporariamente. Como é que a gente faz? Tá aí, a sociedade ela vai responder, o empresário vai responder a isso. A gente vai ter que aguardar o que efeito essa lei vai ter no mercado. Alguns dizem que ela vem para aumentar o número de empregos. Qual é a sua posição em relação à terceirização, juiz? Posso perguntar? Sim, pode perguntar. Tá. Porque aqui eu estou aqui para falar em tese, eu não posso falar de caso concreto. Tá bom. Isso a lei que rege a magistratura me proíbe. Em tese, hoje, eu tenderia a não aceitar a terceirização em atividade fim. Porque eu acho que a lei ela não foi expressa. Ela foi expressa no trabalho temporário, não foi expressa no trabalho terceirizado em geral. Então, como é que eu vou presumir que ele queria dizer isso? Mas por que ele não disse? Entendeu? É um silêncio eloquente, é uma lacuna, realmente ele não quis dizer. Né? Então, assim, aí nós vamos trabalhar também com princípios de trabalho, princípio do valor social. A terceirização é um grande problema no nosso país. O que chega para nós a respeito de terceirização do seu trabalho é caótico, é triste. São trabalhadores dispensados, principalmente com a quebra do Estado, sem receber um centavo, aos milhares. Então, assim, a terceirização do jeito que ela já é permitida hoje, ela já é um cenário triste. Ótimo. Então, a gente só vai poder falar um pouquinho do passado porque é a sua prática. A terceirização, ela serve em que sentido? Ela é boa em que sentido? Ela não é boa em que sentido? Atualmente, fora dessa lei que passou. Porque o senhor vê casos todos os dias disso, certo? Sim. E o que chega para mim é esse cenário triste de pessoas que trabalham, que recebem menos. Isso é estatisticamente comprovado, que os terceirizados recebem menos do que os empregados contratados direto. Os terceirizados sofrem maior número de acidentes de trabalho. Os terceirizados não têm projeto de progressão na carreira. Então, dificilmente, em direito a gente nunca pode falar nunca, né? Mas dificilmente você vai ter a hipótese de que empregados terceirizados têm um plano de carreira, que eles vão ascender júnior, pleno, sênior e vão galgar. Não tem, porque hoje a terceirização está restrita a atividades menos qualificadas, eu diria. Atividades periféricas da empresa. E isso até explica, em certa medida, por que não há esse projeto de melhora da condição do trabalhador terceirizado. Explica também os salários mais baixos, não? Sim, pode ser que sim, mas se pegarmos, por exemplo, o trabalhador contratado direto na mesma função, isso não se explica, entendeu? Já tem pesquisas dizendo que trabalhadores na mesma função, obviamente, quando a gente vai equiparar, a gente tem que equiparar a mesma função. Então, trabalhadores terceirizados acabam ganhando menos, acabam tendo menos direitos, porque as empresas grandes que contratam diretamente, elas acabam colocando aqueles empregados, ainda que de funções menos qualificadas, eles acabam aderindo às normas coletivas da empresa. Então, mal ou bem, eles vão ter um ticket melhor, eles vão ter um plano de saúde, terceirizado às vezes nem tem, mas vão ter acesso a um plano de saúde, vão ter acesso a outros benefícios, que muitas vezes ao terceirizado não é concedido. A terceirização no Brasil, ela precisa fazer um debate sério com a sociedade, precisam ser ouvidos os sindicatos dos empregados, o sindicato dos empregadores, precisa se chegar a um consenso, porque... A terceirização beneficia principalmente quem? Eu não saberia te dizer a quem beneficia, eu sei a quem prejudica hoje, o trabalhador. Não. A quem beneficia, provavelmente beneficia o empregador, eu não tenho essa conta. Agora, veja só, se permitirmos, por exemplo, terceirização ampla e restrita em todas as atividades, qual é a lógica de se inserir? Hoje temos uma relação bilateral, empregador-empregado. Se inserirmos uma terceira pessoa, como uma empresa prestadora de serviço terceirizado, né? Então, insere uma terceira pessoa aqui, que é uma pessoa jurídica, que ela quer lucrar. Ela não vai fazer um contrato com uma tomadora de serviço para prestar determinado serviço para não lucrar. Nunca ela poderia ser usada para diminuir desemprego, essa terceirização?
diminuir desemprego? Não, porque não contratar direto? Não consigo vislumbrar essa hipótese de diminuir desemprego. Pelos custos do Eu trabalho. consigo vislumbrar um pouco a hipótese de diminuir no caso de umas atividades muito específicas em que a empresa ela se especializa muito na atividade. Então, por exemplo, presta serviço pela atividade A. Então, ela entra na empresa, presta aquele serviço lá de uma atividade específica. A gente até debateu isso no seminário que nós tivemos no TRT, no tribunal, de explosão, uma atividade específica. Os empregados entram lá para explodir uma mina, por exemplo. Uma coisa temporária, né? Sim. Os empregados chegam, explodem a mina, passam lá 3, 4 meses explodindo, aí explodiu a mina, bom, acabou. Vamos realocar essa mão de obra para outra. Isso, para E outra aí sai de lá, já tem pessoal qualificado, já tem equipamento específico. Acho que talvez nesse caso, por ter um know-how muito específico daquela atividade, isso poderia reduzir o custo da empresa. Com Agora, certeza. nas outras atividades, serviços comuns, típicos, eu não consigo entender, por exemplo, o que vai levar um colégio a contratar uma empresa terceirizada e colocar mais uma pessoa na relação que era bilateral, que o empregador quer o lucro, obviamente, né, uma das suas funções, o trabalhador e colocar mais um terceiro para lucrar, vão ser 2 lucrando em cima do mesmo trabalhador. A condição dele vai ser a mesma? Não, não vai, porque a conta não vai fechar, a matemática não vai fechar. Vai ser mais uma pessoa para lucrar em cima daquele trabalhador. Necessariamente, quando você contrata uma empresa terceirizada, ela custa mais barato do que se você alugasse, se você contratasse diretamente? Sim, porque senão não se terceirizava no Brasil, né? Porque a conta o empregador faz uma conta bem objetiva, né? Não pode ser por necessidade específica? Por exemplo, essa que o senhor falou de uma empresa com necessidade de explosão. Como é que funciona em outros países, por exemplo? O problema é que a gente vai comparar sistemas jurídicos muito distintos, entendeu? E aí, aplicar uma regra do Brasil a sistemas jurídicos muito distintos, eu não sei se você só pode equiparar quem é igual. Tem razão. Entendeu? Nós não somos iguais aos Estados Unidos. Fala-se muito dos Estados Unidos, que pode tudo. Pode tudo, mas lá é outra situação, tem outra condição. Os empregados têm outro tipo de sindicato. Eu acho que até nesse ponto, é uma questão importante sobre a terceirização, discutir qual é o papel dos sindicatos no Brasil. Muito se fala que os sindicatos não têm o poder de negociação, não têm o poder de reivindicar. Poucos são os sindicatos que efetivamente conseguem fazer uma movimentação num período de greve e realmente conseguem chegar ao patrão e fazer o patrão repensar a sua conduta. No Rio de Janeiro, eu conto no dedo os sindicatos que fazem isso, de uma mão só, entendeu? A gente não precisa debater também essa questão da reforma sindical, né? Foi aprovado há pouco tempo também o projeto do negociado sobre o legislado. Então, aquilo que eu negocio com o sindicato vai prevalecer. O senhor gosta desse princípio? Em detrimento da lei. Eu acho que não me cabe aqui dizer se eu gosto ou se eu não gosto, mas a minha pergunta seria, o sindicato está preparado? Né? Porque o sindicato hoje já parte de um patamar. É diferente de sentar numa negociação sabendo que eu parto de 1.000. O sindicato vai sentar na mesa partindo do 0. Porque nada a princípio vai ser garantido. Ele vai poder, a empresa vai falar, olha, você pode negociar isso aqui, reduzir aqui, ele já parte do 0. Quando sentar na mesa de negociação, o pressuposto da negociação já é outro. Porque o sindicato já não vai ter aquele mínimo garantido, entendeu? Entendi. E os sindicatos precisam estar bem equipados, bem aparelhados. Os trabalhadores precisam participar mais da vida sindical, o que não acontece no Brasil hoje. As pessoas, em geral, terceirizam a vida. Né? Isso é um problema até cultural. As pessoas estão muito preocupadas em conseguir emprego também, e essa cultura sindical ela não é tão desenvolvida no país. Sim. Né? Então fica mais complicado. Juiz, eu vou fazer um intervalo e vou deixar que as pessoas comecem a se manifestar, porque eu acho que aí vai tornar o debate mais vivo, considerando que estamos todos meio em estado de choque. Nós vamos para o intervalo, mas a gente volta já já.